Essa estratégia do espantalho, para você entender como que você vai utilizar ela, você precisa entender quando que ela funciona, o porquê que ela funciona e em quais horas, né, em quais momentos você pode aplicar essa estratégia para que ela funcione no seu negócio digital. Isso aqui funciona, tá? Vou adiantar um pouco para você. Se você é produtor, se você é coprodutor, se você é afiliado e se você é prestador de serviços. De qualquer área dentro do marketing digital, a estratégia do espantalho, ela serve para você gerar movimento. Isso aqui é tão poderoso que eu acho que deveria ser proibido de ser utilizado, tá? De tão poderoso que é essa estratégia de você criar esse movimento. Posso te dar um spoiler também, que a gente vai ver ainda dentro dessa aula, que isso não é só utilizado também dentro do marketing digital. Isso aqui é utilizado em várias áreas. Guerras, política, movimentos, tá? BBB, a Fazenda, isso, tudo que as pessoas, times de futebol, você vai ver daqui a pouco, eu vou te dar um exemplo, para quem gosta de futebol aí, tudo é utilizado a estratégia do espantalho. Você vai entender ao longo dessa aula aqui o porquê que isso é tão poderoso e o porquê que essa ferramenta você precisa começar a colocar em prática desde já. Funciona por quê, Matheus? Então por que essa estratégia do espantalho, essa estratégia com nome engraçado, esse negócio meio esquisito que parece que não tem nada a ver com marketing, funciona? E quando funciona também? Basicamente, para você utilizar a estratégia do espantalho, você pode ser qualquer um desses profissionais que eu te falei agora. Você pode ter um negócio e você aparecendo nesse negócio, ou seja, você é o rosto na frente desse projeto. Então você pode ser o expert, você pode utilizar essas estratégias do espantalho na sua narrativa, na maneira como você fala com as pessoas. Eu utilizo isso aqui o tempo inteiro nas minhas narrativas, dos meus vídeos, nos meus scripts, nas minhas páginas. Você vai ver ao longo desse vídeo, talvez até você identifique os pontos aonde eu tô falando. Quando você possui um expert, funciona também. Então, se você é um coprodutor, se você é um estrategista digital, se você é um social media e você cria conteúdos e ajuda as pessoas que aparecem na frente das câmeras, os experts, isso daqui funciona também. Só você pegar essas estratégias e aplicar a partir do momento que você sair dessa aula. Quando você tem audiência ou está criando uma audiência, isso aqui também funciona. Então, pô, Matheus, eu não sou um expert ainda, cara, eu não tenho produto, mas eu tô começando a engatinhar no negócio aqui. Eu posso utilizar a estratégia do espantalho? Pode e deve, tá? Isso aqui vai potencializar muito o seu crescimento. E se você for fazer eventos e lançamentos, você precisa prestar atenção nisso aqui. Eventos e lançamentos principalmente, tá? Se você tem lançamento agendado aí, se você vai fazer um lançamento de alguma coisa, presta atenção nisso. Essa aula é essencial para você conseguir potencializar ainda mais os resultados do seu lançamento. Ou se você tem um expert, se você é um coprodutor, isso aqui também vai te ajudar demais. Por que a estratégia do espantalho funciona, então? E olha que loucura, tá? Isso aqui é uma foto da Segunda Guerra Mundial, se eu não tô enganado, onde o Churchill, ele fez uma parceria, ele fez uma aliança de guerra com o Stalin, tá? Com a União Soviética, naquela época lá, né? E teoricamente eles eram inimigos, só que dois inimigos se aliaram para lutar contra uma outra pessoa, um outro inimigo que eram os nazistas. Olha isso aqui, ó. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Nesse caso aqui, um socialista, né, um comunista, se aliou com um conservador para derrotar o nazismo naquela época. Que loucura! O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Nesse caso, a estratégia do espantalho, você vai entender o motivo nessa jornada que a gente vai ter aqui, ela serviu para aliar duas pessoas, ou seja, duas potências naquela época lá, mesmo que uma não tinha nada a ver com a outra, e utilizando essa estratégia do espantalho, elas se aliaram, mesmo tendo pensamentos completamente diferentes. É o princípio do nós contra eles. Isso aqui é muito utilizado em política, tá? Eu até coloquei essa foto aqui, porque o pessoal utiliza muito isso aqui em política. Isso gera engajamento, gera movimento, gera vendas e principalmente gera união. O espantalho é uma coisa que une as pessoas, que faz você olhar para as outras pessoas que estão ao seu lado e apesar de ter diversas divergências e diferenças, mesmo assim vocês têm a intenção de se ajuntar para lutar contra um inimigo em comum. Qual que seria a situação que todos os povos da Terra iriam se unir? Apesar das diferenças, das divergências de cultura, de economia, sei lá, de qualquer coisa, apesar das divergências, qual seria a situação que faria todo mundo se unir? Isso aqui tá totalmente ligado com a estratégia do espantalho. Presta atenção, em qual situação que faria todos os povos se unirem contra um único espantalho? A única situação que faria todos os povos da Terra se unirem, apesar das divergências, seria uma ameaça externa. Por quê? Porque apesar das diferenças, todo mundo teria que lutar contra esse inimigo em comum. Todo mundo teria que lutar contra esse espantalho. Praticamente, né, a única situação que faria todo mundo se unir seria ter um inimigo externo, porque daí não vai importar as diferenças que a gente tem aqui dentro da Terra, não vai importar as diferenças que eu tenho com os africanos, com os chineses, com os irlandeses, com os australianos, não importa nem a cultura, nem o que cada um gosta. Por quê? Porque teria uma ameaça externa que estaria, sei lá, quase que destruindo a Terra aí, vai saber o que os alienígenas querem com a gente. Quando você vai fazer um lançamento, quando você vai colocar um produto no mercado, se não tem um inimigo, um espantalho claro, que as pessoas sabem, olha, eu
tô lutando contra ele. Nós estamos lutando contra eles. As pessoas não engajam tanto quanto se existe esse inimigo, se existe essa dor em comum das pessoas. Como então usar essa estratégia do espantalho na internet? Existem três passos simples que você pode estar utilizando para criar ou para identificar o espantalho já existente no seu nicho e na sua área. Isso aqui gera muito movimento. Presta atenção, isso aqui é o que gera vendas e gera movimento das pessoas. Gera engajamento, apesar das pessoas terem diferenças. É isso que você precisa. Que apesar de que a sua audiência, talvez, ou a audiência do seu expert, são pessoas diferentes, de classes diferentes, com níveis diferentes de conhecimento, você precisa fazer todo mundo estar engajado com uma única causa. E esses três tópicos aqui fazem isso acontecer. Você tendo o espantalho bem definido ou você tendo que definir um espantalho para apresentar esse espantalho para sua audiência. Como eu disse agora há pouco, existem nichos que você tem o espantalho claro e nichos onde o espantalho não é conhecido. Então você precisa criar esse espantalho e apresentar para as pessoas. Ei, esse cara aqui é que tá te causando problemas. A gente precisa lutar contra eles. E se você vir junto comigo, você vai entender o caminho, o método pra gente fazer isso juntos. Presta atenção, é ele que tá causando problemas na gente. Basicamente isso que você tem que fazer com as pessoas. Na internet, então, precisam existir três coisas para você utilizar, que é a estratégia do espantalho, tá? Um inimigo perigoso, e esse inimigo, que no caso é o nosso espantalho, aqui ele não ficou muito perigoso aqui nessa foto não, né? Tá mais pra fofinho aqui, fala a verdade. Um inimigo perigoso é o que você precisa, um líder forte e um plano ou método. São as únicas três coisas que você precisa para engajar essas pessoas e fazer elas entrar nesse movimento junto com você. Três coisas: um inimigo perigoso, um líder forte e um plano e um método. Eu vou dissecar isso aqui para você nas próximas fotinhas aqui, tá? Nos próximos slides. O inimigo perigoso quer dizer que esse inimigo ele é tão perigoso, no caso dos alienígenas, poxa, eles podem dizimar a Terra, destruir a Terra. Então a gente precisa lutar contra eles. A foto que eu mostrei agora há pouco ali da União Socialista Soviética com os conservadores, né, o Churchill, é porque tinha um inimigo perigoso, que eram os nazistas, e eles se uniram para lutar contra esse inimigo, o inimigo perigoso. E geralmente esse inimigo ele é mais forte, ele é mais poderoso do que o líder. Só que esse líder, tá? Que no caso pode ser você, pode ser eu, ou pode ser o seu expert, caso você tenha um, tá? E até mesmo em produtos de PLR, tá? O pessoal do PLR eu bato neles, porque eu sou totalmente contra isso, pelo menos da maneira como estão fazendo hoje. Mas você pode perceber que mesmo os produtos que não têm rosto na frente, as pessoas que não aparecem, esses produtos ainda assim vai existir um avatar lá, vai existir um expert que muitas vezes é criado, é inventado, é feito a fotinha fake ali, mas mesmo assim existe. Por quê? Porque um líder forte é capaz de gerar esse movimento nas pessoas. Só o líder forte, junto com o método, pode derrotar, ou junto com o plano, pode derrotar esse espantalho. Matheus, você tá viajando, cara. Já falou de alienígena, já falou de Segunda Guerra Mundial, já falou de espantalho. Você tá viajando. Eu não tô viajando, presta atenção. Eu posso provar pra você. Quando você assiste, bom, eu não assisto, mas espero que você também não, mas quando o pessoal assiste lá o BBB, a Fazenda, o que tá acontecendo lá dentro? Existem times e as pessoas começam a torcer para determinadas pessoas ganharem dentro desses reality shows, dentro desses programas, né? E o pessoal começa a fazer um negócio tão forte que eles ligam lá nas programas de televisão, ligam lá nas emissoras, falando assim, eu quero que fulano ganhe, e o pessoal começa a votar e começa a ligar e tal. Por quê? Porque elas se identificaram com tal pessoa. Essa tal pessoa tem que ganhar dessa outra pessoa que também tá no programa. Então existe o espantalho, a gente precisa fazer com que essa pessoa ganhe para que aquela outra não chegue no poder, ou para que aquela outra não ganhe, ou para que aquela outra pessoa não vença. BBB, a Fazenda, isso aqui utiliza muito, tá? Gera movimento nas pessoas, gera mini grupos de pessoas, as pessoas se unem pra votar em um único personagem ou em uma única pessoa que tá lá dentro. Eu não assisto essas coisas aqui e recomendo que você não assista também, tá? É gosto de cada um, mas eu não costumo assistir reality show, tá? O lançamento do Pablo Marçal foi o lançamento que mais gerou vendas no Brasil, tá? Acho que foi mais de 100 milhões de reais em vendas. O lançamento do Pablo Marçal, ele utilizou um reality show pra fazer esse lançamento. Isso foi muito da hora, tá? Por isso que quebrou barreiras ali, ele conseguiu faturar tanto, porque ele conseguiu pegar aquelas pessoas que não costumam consumir conteúdo na internet, não costumam participar de evento, e por ter o reality show, onde as pessoas tinham as tribos lá dentro, tinham as disputas lá dentro, esse lançamento foi o maior lançamento do Brasil até hoje, pelo menos até esse momento aqui, tá? Para um primeiro lançamento. Acho que foi mais de 100 milhões, se não tô enganado, de faturamento. Novela, sempre tem o vilão, sempre tem o espantalho, e sempre tem aquele herói que sofre, e no final o herói ganha do vilão. Não é assim? Não é verdade? Filme, a mesma coisa. Tem a jornada do herói, tem o cara que sofre, ele encontra um mentor, aí com aquele mentor ajuda ele a potencializar os resultados deles, que no fim ele derrota o espantalho ou ele derrota o inimigo. E futebol, olha só, eu também não assisto futebol. Você fala, putz, Matheus, você é um cara chato pra caramba, né? Não assiste futebol, não assiste. O que você faz da vida? Eu trabalho, tá? Eu trabalho e estudo. É isso que eu faço da minha vida hoje. E eu viajo às vezes também. Mas vamos lá, futebol também tem. Eu não conheço, eu acho que, sei lá, eu
conheço um time desse aqui, que é o São Paulo Futebol Clube, aqui, que tá aqui, o Corinthians também. Mas o resto eu não sei o que é não, tá? Mas eu ponhei a fotinha aqui pra você ver, coloquei a fotinha aqui, põe aí não, né? Eu coloquei a foto pra você ver que até mesmo no futebol existe o espantalho em comum. Olha só que loucura. Num jogo de futebol, as torcidas vão milhares e milhares de pessoas pra um estádio, pessoas que são diferentes, que têm gostos diferentes, e todo mundo se abraça e pula pra ver aquele time ganhar do outro time. Por quê? Porque o outro time é o espantalho, é o inimigo em comum. Por mais que eu não goste de você, por mais que eu discorde daquela outra pessoa, por mais que tá todo mundo aqui diferente, com temas sociais diferentes, com classes sociais diferentes, com valores financeiros, né? Uma pessoa pobre, uma pessoa rica, uma pessoa muito pobre, tá todo mundo no estádio pulando junto. Por quê? Porque o meu time tem que ganhar do time do outro adversário lá. Que loucura, né? Até mesmo no futebol isso aqui existe. E você tá entendendo por que isso é tão poderoso? Porque isso aqui tá em tudo. Como eu falei pra você, existem três coisas, ó. Um inimigo em comum, forte, muitas vezes mais forte que o líder. Precisa existir um líder e esse líder ele tem que ter um método. Agora é a hora prática. Agora é a hora que o pessoal aí que saiu vai perder e vai chorar por não ter assistido depois. Como, enfim, criar esse movimento? Basicamente, ó, se você é o expert ou você é um coprodutor, você vai seguir exatamente o script que eu vou te passar aqui. Exatamente. Sem criar firula. Depois que funcionou, você pode modificar. Mas segue exatamente esse script aqui. Basicamente, um líder é o primeiro passo para você começar a definir a estratégia do espantalho. Antes de você ter o espantalho, precisa existir um líder forte. Um líder forte não necessariamente é a pessoa bombada, não é disso que eu tô falando. É o líder que tem atitude. É o líder que pode guiar as pessoas. Seja você ou seja o seu expert, caso você tenha um, tá? Então, precisa ser forte. Essas são as melhores coisas que você pode ter na internet hoje. Integridade, tá? Integridade. Se você for íntegro, isso aqui é um dos pilares básicos que você precisa ter. Você precisa ser honesto. Se você não for honesto e não for íntegro, já era. Você quebrou os dois pilares base para você ter um líder forte ou para você ser um líder forte. Quando você tem integridade e quando você tem honestidade e você é um líder forte, as pessoas percebem isso em você, isso aqui vai te fazer jogar o jogo do longo prazo. Integridade e honestidade é tudo que você precisa para permanecer no jogo do longo prazo, tá? E para você ser um líder forte, você precisa nunca mesmo quebrar esses dois pilares. Fora esses dois pilares aqui de integridade e honestidade, você precisa possuir valores bem definidos. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu tô falando aqui, citando o Pablo Marçal, tô citando o Érico Rocha, cito aqui o pessoal, mas não leve pro lado de política, não. Eu sei que ele se envolveu com política, sei lá por quê, enfim. Tô falando do marketing digital mesmo, tá? De lançamentos. Então, pessoal aí, não leva pra esse lado, pelo amor de Deus. Tô falando aqui de conteúdo de marketing. Pouco importa se o cara vai apoiar não sei quem, não interessa pra mim. Não faz diferença nenhuma. Nem pra minha vida, nem pra sua vida. A gente tem que fazer pela gente. No meu caso, o terceiro valor que eu tenho é entrega. Então, cara, tudo que eu faço com intensidade. Você pode adotar pra você esses valores também. Integridade, honestidade. Ou pro seu expert, caso você tenha uma coprodução, né? Integridade, honestidade. Essas duas coisas, você pode acrescentar mais coisas depois. No meu caso, eu tenho entrega, solidez e entrega, intensidade. Eu decidi ser assim. Em tudo que eu vou fazer, eu vou ser intenso. Isso aqui é importante você anotar. Coloca no seu caderninho, no seu diário da manhã, no seu celular, no seu wallpaper, coloca um papel na parede com os seus valores ou com os valores do seu expert. Eu sou íntegro, eu sou honesto, eu no meu caso aqui do Matheus que vos fala nesse momento. Entrega, intensidade e solidez. São os meus valores, o que eu defini pra mim. O líder, ele precisa possuir um plano ou um método. A gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, tá? Um líder, ele é capaz de pegar as pessoas do ponto A e levar as pessoas do ponto B. É capaz de pegar as pessoas, enfrentar o inimigo, o espantalho, e levar as pessoas pra solução dos problemas dela. Presta atenção nisso. Tá completo isso aqui, o marketing pra você. Existe um líder. Esse líder é capaz de pegar as pessoas e guiar elas por um caminho para vencer o inimigo, que é o espantalho. O que o espantalho faz? O espantalho gera dores e gera problema nessas pessoas. E quando você, como líder, ajuda essas pessoas a vencer o espantalho, resolver os problemas, resolver as dores, satisfazer os desejos, você pega a pessoa e leva para onde ela quer. E nesse processo, as pessoas estão dispostas a pagar por isso, para fazer parte do seu movimento. Quem vai querer seguir alguém que não sabe o que tá fazendo? Um líder forte, ele tem que ter um método. Você precisa ter um plano para derrotar o espantalho. Um plano, ele tem que fazer basicamente duas coisas. O líder tem que ter esses valores e esse líder tem que ter um plano. Ninguém vai confiar num cara que não tem um plano. Se o cara não sabe pra onde ir, você vai confiar nele? Não tem como. Basicamente, um plano ele precisa resolver a dor, problema ou satisfazer desejo das pessoas e derrotar o inimigo. É só essas duas coisas que o plano vai fazer. Um produto precisa ser um plano, precisa ser um método. O método LTV vai fazer o quê? Vai ajudar as pessoas a criarem funis de vendas, criar produtos digitais ou arquitetar funis para as outras pessoas para ganhar comissões por isso, de forma automática, através de automações, de e-mail, de WhatsApp. Essa é a ideia central do método LTV. Então as pessoas entram porque elas têm dores, problemas
problemas e desejos, desejo de ter liberdade financeira, liberdade geográfica, e isso o método LTV pode proporcionar, e derrotar o inimigo, que são esses caras que só ensinam e no fim não ensina nada. Como criar um plano então? Ó? Olha para o seu produto hoje, se você tem um produto. Se você não tem um produto, olha para sua audiência. Presta atenção nisso aqui é ouro, tá? Isso aqui é conteúdo pago, literalmente, porque essa aula vai para dentro do método LTV depois. Olha para o seu produto hoje, defina, anote, crie num papelzinho, numa planilha, 10 problemas e 10 desejos da sua audiência. 10 problemas e 10 desejos da sua audiência, tá? Anota lá. E de bônus também, eu nem coloquei aqui, mas de bônus coloque também 10 objeções das pessoas. 10 coisas que estão evitando fazer com que elas comprem seu produto. Evitando fazer com que elas entrem nesse movimento com você para derrotar o espantalho. Pô, Matheus, mas como que eu vou fazer? Faz uns stories, cara. Pega o celular, abre o celular, posta um stories. Oi, qual que é o seu maior problema quando a gente vai falar de designer gráfico? Qual que é o seu maior desejo? Pergunta nos stories. Pergunta pras pessoas no A1, pô. Se você não tem tanta audiência grande assim, vai lá, manda mensagem, viu? Você me segue por quê? No que eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar dentro desse produto, dentro do meu nicho? Como que eu posso resolver os seus problemas? Pergunta. Se você já tem um pouco mais de audiência, cria uma isca digital, um evento gratuito, um e-book, um mini curso, sei lá, pô. Pensa aí. Tem tantas maneiras diferentes de você fazer isso. Oferece isso pras pessoas de graça, em troca das respostas delas. As respostas são mais importantes do que você tentar vender de uma vez só. Se você tem um produto hoje, olha essa sacada, isso aqui é genial. Se você tem um produto pronto, um e-book, um curso, uma mentoria, entrega isso aqui de graça para algumas pessoas. Fala, eu vou te entregar o meu produto de graça, o meu produto custa R$500, R$1.000, R$47, simplesmente para você me dizer quais são os seus maiores problemas. Isso que eu te mostrei aqui agora há pouco, 4.525 respostas, isso aqui vale mais que dinheiro. Eu entreguei esse conteúdo absurdo para as pessoas simplesmente para ter uma resposta delas. Ter bem definido esses 10 problemas, esses 10 desejos, essas 10 objeções vale mais do que dinheiro. Porque se você vende para essas pessoas, você tem, sei lá, você tem 10 pessoas lá que estão a fim de comprar o seu produto. Você vende para essas 10 pessoas e aí? Vai caçar mais gente? Agora, se você pega 5 dessas pessoas e entrega de graça, fala, eu vou te dar meu e-book de graça, desde que você me faça uma única coisa. Responde essa pesquisa aqui para mim. Me ajude a melhorar o meu próprio produto. Com essas respostas aqui, o dinheiro é infinito. O Thiago Nigro fala muito disso, né? Você sabe quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas você nunca sabe quantas maçãs tem dentro de uma semente. Olha que poderoso isso aqui, que profundo. Quando você sabe as dores e os problemas das pessoas. Quando você tem um inimigo em comum que essas pessoas vão te ajudar a derrotar esse inimigo. Será que essas pessoas não vão querer pagar para você ajudar elas a resolver os problemas, os desejos e as ambições que elas têm? Não é possível que isso aqui é difícil. Só se você não colocar em prática. Daí não tem jeito, né? Fala a verdade. Agora, a gente precisa elaborar ou lapidar o espantalho. Nosso espantalho aqui, ó, ele não tá com cara de ser um inimigo forte. Isso aqui guarda numa caixinha na sua cabeça, por favor. O líder sozinho, ele não pode conseguir derrotar o espantalho. Você sozinho ou o seu expert sozinho, ele não pode conseguir derrotar. Eu sozinho não vou conseguir derrotar esses gurus de marketing digital por aí que fala, vende, mas no fim não ensina nada. Não ajuda as pessoas de verdade. Só quer saber dos números. Eu sozinho não vou conseguir. Mas você, se você vier comigo nessa jornada, aí sim a gente tem uma chance. O líder não deve conseguir derrotar o inimigo sozinho. No meu caso é real, tá? Eu sozinho não consigo fazer um estardalhaço, mas se todos nós começarmos a chacoalhar essa internet doida aqui, a gente consegue mudar alguma coisa. Consegue elevar o nível dos produtos. Olha só que legal isso aqui, ó. Pode ser uma ideia, pode ser uma indústria, e eu vou te mostrar, tem um gordinho fofinho aqui do lado, ó. Você já vai pirar nessa ideia aqui, ó. Pode ser uma ideia, pode ser uma indústria, pode ser uma pessoa ou pode ser um movimento, tá? Tudo isso pode ser o espantalho. Você já vai entender quando eu te der o exemplo daqui a pouco. Esse inimigo, principalmente, tá? Além de ser forte pra caramba, ele precisa aflorar a dor e os problemas das pessoas. Lembra que eu falei? O inimigo, ele é responsável por causar a dor nas pessoas, causar o problema nas pessoas. O espantalho é quem causa, não é a dor, é quem causa. É o que causa. Pode ser um movimento, pode ser uma ideia, pode ser uma indústria, pode ser uma pessoa, caso você queira dar nomes, pode ser outro movimento. Chegamos aqui na parte, no pico, no ápice dessa aula aqui, que isso aqui eu criei em 10 minutos, você não tem noção. Isso aqui é um baita de um produto. A indústria dos refrigerantes quer te ver gordo e sem energia. Quem é o nosso espantalho aqui? A indústria dos refrigerantes. Qual que é o problema? Qual que é a dor? As pessoas estarem gordas, estarem sem energia, estarem procrastinando. Meu, olha o poder disso aqui. Isso aqui dá um produto. Pra quem mexe com PLR, a hora que olhar essa aula aqui, vai pirar, vai criar um PLR disso aqui, certeza. Daqui uns dias você já vai ver anúncio desse negócio rodando aqui, tá? O que eu tô fazendo? Existe o espantalho. A indústria de refrigerante quer manter você gordo? Quer ela, quer que você beba refrigerante cada vez mais. Quer que você beba viciar. Quer te manter viciado pra que você consuma cada vez mais. Mas eu tô dando um exemplo aqui que eu criei, tá? Eu tenho o método Mirror. Dentro desse método, eu ensino como que você pode substituir os refrigerantes industrializados por bebidas gasificadas naturalmente. Olha o poder dessa proposta. Quem que é o inimigo? Quem que é o espantalho? A indústria dos refrigerantes. Quando você bebe refrigerante, muito refrigerante, você não se sente...
quero fazer nada. Inchado, estufado. Você não se sente assim? Isso aqui não é um bom inimigo pra você lutar? Ser mais saudável, ter uma vida mais saudável, viver mais, quem sabe? A indústria dos refrigerantes quer te ver gordo e sem energia. Mas eu tenho o método Mirror, que é utilizar refrigerantes gasificados, utilizar refrigerantes criados naturalmente para substituir os refrigerantes industrializados, para acabar com esse seu problema. Ao invés de você perder energia, você vai ter mais disposição, porque é natural, vai te dar energia, vai ter probióticos pro seu intestino, pra sua barriguinha, pro seu estômago, vai te deixar mais disposto.